Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, chegamos ao término dos nossos livros, primeiro bimestre, e hoje eu estou aqui para fazer um apanhado, um resumão de tudo que aprendemos em sala de aula, nas videoaulas, e eu quero junto com vocês fazer uma revisão geral e perguntar também se ficou alguma dúvida, né? Se vocês não conseguiram fazer, se ficou difícil. Vamos entrar em contato lá no WhatsApp, no grupo terceiro ano educandário, e eu estarei ali, eu estarei à disposição de vocês para tirarmos a dúvida, para fazermos juntos, tá? Então, vamos acompanhar aqui o momento, ok? Nós demos início ao nosso livro de língua portuguesa falando sobre linguagem poética. Né? O que é uma linguagem poética? O que ela compõe? Aí nós aprendemos, né, que na poesia nós vamos encontrar versos, nós vamos encontrar estrofes e nós vamos encontrar as rimas, certo? Então, nós aprendemos que as estrofes, elas são conjuntos de versos, certo? São aquelas partes do poema. Nós aprendemos que os versos é cada frase do poema. Nós aprendemos também que nos poemas nós encontramos rimas. Esse poema aqui foi um poema científico. Ele falou sobre o planeta azul. E dentro desse poema nós encontramos algumas rimas. Nós encontramos algumas rimas nesse poema. E nessas rimas, nós podemos perceber que outras palavras também, elas rimam. E dentro do planeta azul, nós vimos aproxima, de cima, né? Cima e aproxima, elas rimam. E outras mais. Nós vimos também sílaba tônica, a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Nós vimos que podemos classificá-las em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Então, se a palavra, o som da palavra, ela ficou forte na última sílaba, eu vou classificar essa palavra como oxítona. Se o som da palavra, ao pronunciar, ficou forte na penúltima sílaba, eu vou classificar essa palavra como paroxítona. E se o som dessa palavra ficou forte na antepenúltima sílaba, essa palavra eu vou classificar ela como proparoxítona, certo? Bom, nós falamos também sobre o encontro vocálico e o encontro consonantal. O encontro vocálico, nós vamos encontrar duas vogais na palavra. Aí nós vimos aqui a palavra ouro, certo? Ouro e astronauta. E rio. Então, eu tenho aqui, ó, ouro. Ficou a letrinha O e a letrinha U. Então, duas vogais se encontraram aqui. Encontro vocálico. Mais abaixo, eu tenho eucalipto, oitavo e por aí vai. Encontro vocálico é encontro de duas vogais na palavra. Encontro consonantal é encontro de duas consoantes na palavra, como floresta, mais abaixo nós vimos, ó, planeta, ritmo, pneu, frio. É quando encontramos duas consoantes juntas na palavra. Vamos lá. Nós também aprendemos que existem várias formas de se expressar. E ao expressarmos algo, passamos alegria, passamos curiosidades, passamos conhecimentos, passamos algo que aconteceu de bom ou de ruim. E aí, nós falamos sobre carta.
nós falamos sobre o remetente e nós falamos sobre o destinatário. Remetente, aquele que envia a carta. Destinatário, aquele que recebe a carta. Falamos sobre o código CEP, que significa Código de Endereçamento Postal. Então, o que não pode faltar numa carta? O que não pode faltar numa carta? Nós vimos aqui 2 envelopes. E o que não pode faltar numa carta? O local, a data, a saudação, texto, a despedida e a assinatura. É claro, nós aprendemos sobre a escrita. Iniciou a sua escrita, letra maiúscula. Após o ponto final, letra maiúscula. Nomes de pessoas, nomes próprios, letra maiúscula. Não podemos esquecer mais isso, ok? Então, nós aprendemos também a escrita de um diário. Assim como a carta, existem pessoas que registram momentos no diário. Como é que foi meu dia hoje? Hoje eu acordei, tomei um belo café, fui para a escola, aprendi na disciplina de língua portuguesa sobre como escrever em um diário. E vai registrando momentos que passou ali no dia a dia, o que ocorreu de bom, o que ocorreu que eu não gostei muito, alguma coisa interessante, alguma descoberta. Isso tudo nós aprendemos que podemos registrar em um diário. Certo? Então, aprendemos também, falamos também sobre agenda. Muitas pessoas utilizam a agenda também para registrar o seu dia a dia, né? As coisas do trabalho, se organizar. A agenda ela serve para uma organização diária do que a pessoa faz. Essa agenda pode ser no celular e essa agenda ela pode ser tipo caderninho também, tipo um diário. Nós falamos também sobre a mensagem digital, né? Nós falamos sobre essas mensagens digitais, os emojis, né? Os emojis que são colocados no telefone, né? Para animar o que eu estou escrevendo, o que eu quero dizer. Né? Muitas pessoas colocam um beijinho, um coraçãozinho, uma carinha alegre, outra carinha pensativa. Depende do que você quer registrar ali. Para algum familiar, para o grupo, para o colega, para a tia Márcia. Então depende do que vocês querem passar, certo? Nós também aprendemos aqui no nosso livro, falamos sobre pontuação, lembram? Então, nós falamos sobre o ponto final, né? Ao término de uma frase, eu vou usar o ponto final de uma fala. Bom, fiz uma pergunta, quero saber alguma coisa, eu vou utilizar o ponto de interrogação, aquele que parece com uma orelhinha. Lembra que a tia Márcia falou? Então, bom, escrevi algo de admiração, surpresa, um susto, felicidades. Então, algo assim, eu vou utilizar o ponto de exclamação, aquele que é o i de cabeça para baixo, como vocês costumam falar. Tia Márcia, é aquele i de cabeça para baixo? Sim, é parecido, é o i de cabeça para baixo. Bom, aprendemos também sobre o travessão, né? Ele é utilizado no início de uma fala, nós aprendemos isso, né? E geralmente ele é utilizado durante um diálogo. Falamos também sobre os dois pontos, né? Foi praticada uma ação, alguém foi à feira, ao mercado e comprou os seguintes itens, né? Comprou arroz, feijão,
açúcar, carne, farinha. Bom, eu vou utilizar os 2 pontos. Mamãe foi à feira e comprou tudo isso. Comprou 2 pontos. E eu vou dizer o que mamãe comprou. Ou papai, ou tia, certo? Nós falamos também, ainda no nosso livro, sobre substantivo comum e substantivo próprio. Bom, substantivo comum, a palavra cachorro. Mas esse cachorro, ele tem um nome. Vou dar um nome para ele de Bidu. Bidu é um substantivo próprio, porque é o nome que eu dei ao meu cachorro. Então, substantivo comum, a palavra cachorro. Substantivo próprio, o nome do cachorro, certo? Mas nós vamos encontrar também, além dos nomes das pessoas, os nomes que eu dei aos animais, os nomes dados aos animais, além disso, nós vamos encontrar como substantivos próprios nomes de países, os nomes das ruas, os nomes das cidades, dos estados, os nomes de alguns estabelecimentos, certo? Então, são substantivos próprios. E os substantivos comuns são os objetos, lápis, borracha, caneta, tá? Algo que especificamos como substantivo comum, tá? Que não seja próprio, certo? Então, aprendemos também, em nossa unidade ainda, sobre canções, né? Aprendemos sobre linguagem poética, sobre diário, né? Sobre as mensagens no telefone, aprendemos sobre agenda e agora aprendemos sobre a linguagem cantada. Nós vimos aqui uma canção de Ana Vilela, Tem Bala. E aqui nós aprendemos algumas palavras que são utilizadas a letra G e são utilizadas a letra J. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou separar isso? E aqui nós vamos ver que palavras terminadas em agem, igem, ugem, égio, ógio, úgio, ágio, elas vão ser escritas com G. E palavras que são terminadas com já, derivadas de outras, eu utilizo a letra J, certo? Vimos também palavras com ge, gi, gênero do substantivo, que pode ser feminino, pode ser masculino, certo? O doutor, a doutora, o leão, a leoa, o filhão, a filhona, o menino, a menina, o garoto, a garota. Nós vimos também outro tipo de linguagem, que são as linguagens científicas. Linguagens que têm dados científicos, com bases científicas, né? Sites seguros, né? Para a gente não cair em fake news, né? Senão acaba ficando confuso, né? Então tem que ser algo seguro. Vimos também outros tipos de linguagens, né? Que nós encontramos em cartazes, encontramos em avisos. A tia Márcia falou que nos cartazes e avisos, geralmente eles são bem coloridos, letras grandes, geralmente são utilizados desenhos que têm a ver com o que eu quero publicar, com o que eu quero falar, tá? E muitos cartazes e muitos avisos modificam até o nosso hábito de vida, né? Como o da água, né? Juntos vamos preservar a água. Então, o que fazer para preservar a água? Aí no cartaz vem dizendo, no aviso também vem dizendo, e ali a população, a sociedade vai se informando para termos um ambiente melhor, para vivermos, um ambiente melhor.
Vimos também avisos, ó, desse tipo, como carnaval, né, avisos bem coloridos, né, para chamar a atenção, para as pessoas terem o hábito da leitura. Falamos sobre o substantivo, o número do substantivo, né, nós falamos sobre isso. E falamos que nós podemos encontrar esses números no plural ou no singular, certo? Bom, irmão, irmãos, certo? Bombom, bombons. Então, vimos também palavras terminada com U e palavras terminadas com L. Na alfabetização, eu costumo dizer assim, uma dica. Quando eu falo a palavra e faço umbigo, eu vou utilizar U, mas se minha língua sobe, eu vou utilizar L. Por exemplo, anel. Subiu a língua? Anel. Então, eu vou terminar minha palavra com a letra L. Agora, se eu escrevo e falo chapéu, olha o bico, chapéu. Eu fiz o bico, vou terminar minha palavra com a letra U, certo? Então, comeu, U. Pastel, subiu a língua, L. Fica a dica, ok? Então, nós aprendemos também palavras com escrita com R, RR, tá? R quando fica o som fraco, R quando fica o som forte, mas escrito com R só, RR que fica bem forte, tipo carro, carroça, arranha, certo? Mas aranha eu escrevo com um R só. Porém, genro ficou forte, vou escrever com R só, certo? Então, devemos pronunciar a palavra, tá? Palavras que são escritas com RR, som forte. Palavras escritas com um R só, mas é forte também, raio. Início da palavra eu não escrevo com RR, é um R só, mas ficou forte. E palavras que têm o som fraco, como eu já havia falado. Aranha, barata, escrita com R só. Nós encontramos todas essas atividades, passamos atividades para casa do livro e fichas. E eu espero que vocês tenham conseguido fazer com sucesso. Caso vocês não tenham conseguido fazer, ou ficou com alguma dúvida, ou querem perguntar, precisam terminar, entrem em contato. Entrem em contato no WhatsApp, me chamem. Eu estarei ali para a gente poder conversar, tirar dúvidas, passar mais alguma outra informação, esclarecer algo que não tenha ficado, de repente, muito claro para vocês. Bom, e eu fico no aguardo, tá? Eu fico nesse aguardo. Eu espero que todos tenham entendido. O nosso livro ele é muito rico em informações, tá? Estamos concluindo e eu espero que vocês tenham conseguido realizar todas as tarefas com sucesso. Beijo grande da Tia Márcia.